Vamos lá então, parte de equações nucleares. Primeiro, existe a transmutação natural. Quando falamos transmutação natural, é porque ela acontece na natureza, né? Ela ocorre sem interferência do homem. Emissões de partículas alfa e beta. Exemplo, o urânio 238, quando ele emite uma alfa, ele vira o TH 234. Quando nós falamos na perspectiva de captura de um elétron, olha o seguinte: 31 mais um elétron, eu viro 30 de número atômico. Acontece isso naturalmente. Alguns elementos eles podem transmutar de forma natural, até mesmo pela captura de um elétron em específico, beleza? Agora, quando eu falo artificial, ocorre devido à interferência do homem. Então, você pode pensar, Rodrigo, mas e aí? Por que o homem está interferindo na perspectiva de um núcleo? Gente, às vezes, para você encontrar elementos novos e no quesito que pode ser benéfico, pode ajudar na ciência, enfim, tem vários pontos, beleza? E tudo isso acontece como? Bombardeamento de núcleos. Então eu vou pegar o núcleo de um átomo e vou bombardear, muitas vezes com nêutron. É o que acontece, por exemplo, nas bombas, né? Nas bombas. Exemplo, berílio mais alfa, ele vira o carbono mais um nêutron. Ainda sai um nêutron, não fica lá. Ou urânio 235, que é o mais comum, né? Mais nêutron, ele vira bário, criptônio e mais 3 nêutrons. Essa reação aqui, por exemplo, acontece no caso de bombas atômicas, né? Que são as bombas nucleares. Equações nucleares vai trabalhar com a conservação do número de massa de carga, que nem eu mostrei anteriormente. Por exemplo, quando eu falo conservação, observe que 4 com 2, certo? Primeiro massa, desculpa. 9 com 4 é igual a 12 mais 1. 9 com 4 é 13, 2 mais 1 é 13. 4 com 2 é 6, 6 com 0, 6. Então eu sempre vou ter a conservação, beleza? Mas aí vem um ponto. Rodrigo, e se a questão ela trouxer emissões de beta e alfa? Afinal, quando eu emito alfa, diminui o número atômico, e quando eu emito beta, aumenta. É o caso dessa questão aqui. Olha só, uma série radiativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial, pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa, que se inicia com neptônio 23793 e termina com bismuto 209. O número de partículas alfa e beta é de respectivamente. Para isso, vou pegar aqui o nosso quadro para fazermos juntos, fica mais prático. Aqui. Vamos entender o seguinte. A questão falou que eu começo com neptônio. Neptônio. Massa 237. 91? 93. 93 no atômico. E eu vou finalizar com o bismuto. 209? 209, 83. 209, 83. O que foi emitido? Alfa e beta. Alfa, massa 4, número atômico 2. Beta, massa 0, número atômico menos 1. E o que a questão quer saber? Quantas alfas e quantas betas? E, gente, para você saber, dica. Perceba que alfa altera o número atômico e beta também. Então, as duas vão alterar o número atômico. Mas só uma delas altera a massa. Então, começa por ela, começa pela massa. Como assim começa pela massa? 237 para 209, a diferença é de quanto? 28. 28? Tô bugado. Menos 209. Isso, 28. Então, tem uma variação de 28 unidades, certo? Essas 28 unidades, essa variação é por conta da alfa. Cada alfa emitida emite 4, sai 4 de massa. Então, tu pega 28 e divide por 4, dá 7. 7, 14, 21, 28. Então, quer dizer que eu tenho 7 emissões de alfa. Pronto. Eu tenho 7 emissões de alfa. Se eu sei quantas alfas são emitidas, aí o que eu faço agora? Eu vou olhar quanto de diferença era para causar no número atômico.
7 vezes 2 é 14. Então, era para eu diminuir 14 unidades. Beleza? 14 unidades. Mas quanto que eu diminuí? Aí tu olha aqui, ó. A diferença aqui é de quanto? 10. Rodrigo, tá errado. Era para eu diminuir 14. Era para diminuir 14. Mas lembra que a beta aumenta? Então, eu diminui 14, mas a beta aumentou em 4. Porque a diferença de 10 para 14 é 4. Ah, Rodrigo, então primeiro acontece a alfa, depois acontece a beta? Não. Pode acontecer alfa, beta, beta, alfa, beta, alfa. Pode ficar variando. Mas toda vez que uma questão ela cobrar a quantidade de alfas e de betas, primeiro olha a diferença da alfa e depois olha a diferença da beta. Sempre assim, beleza? E minha dica para você. Então, respostas 7 e 4. E no slide para vocês, vai ter toda a questãozinha do cálculozinho para você conseguir identificar isso. Fechou? Gente, mas é padrão. Primeiro faz a alfa, depois faz a beta. Primeiro faz a alfa, depois faz a beta. Beleza? Sempre. Agora, você tem que aprender a diferenciar fissão nuclear da fusão nuclear. Fissão nuclear da nossa linda, maravilhosa fusão nuclear. Quando nós falamos fissão, eu quero que você grave assim, é uma quebra. É uma quebra. Quando nós falamos fusão, é uma união. Então, fissão, você vai quebrar um núcleo. Fusão, você vai unir um núcleo. Beleza? Vamos lá, fissão nuclear. Rompimento de um isótopo radioativo, gerando novos átomos estáveis. Nêutrons que irão bombardear novos núcleos e grande quantidade de energia. Como assim, Rodrigo? Porque a fissão nuclear, ela acontece, por exemplo, o caso mais comum cair em questões, é o nosso famoso urânio. Quando você tem o urânio, o 235, pode ser também o 238, não tem problema. Quando ele é atingido por um nêutron, ele vai gerar criptônio, bário, vou colocar assim, ó. Ele vai gerar criptônio mais bário, mas ele vai gerar 3 nêutrons. Então vai ter nêutron, nêutron, nêutron. Acontece que cada um desses nêutrons vai atingir mais um urânio, mais um urânio, mais um urânio. E aí eu vou gerar o quê? Mais criptônio, mais bário, mais 3 nêutrons cada. Então aqui eu vou ter nêutron, 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 nêutron. E cada nêutron vai atingir mais um urânio. Perceba que eu tenho uma relação o quê? Exponencial. Certo? Porque cada reaçãozinha dessa, cada processo, eu libero 3 nêutrons. Então aqui vai ser cada desse daqui vai liberar mais 3 nêutrons. E esses outros 3 nêutrons vai atingir mais urânios e assim vai. Então por isso que é dito que nêutrons que irão bombardear novos núcleos e grande quantidade de energia. Esta reação, ela também é chamada de reação em leque. Por que em leque? Porque ela parece um leque, ela tem um começo e tem a sua abertura como se fosse um leque. Beleza? Então, como eu falei, urânio mais nêutrons, bário mais criptônio mais 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão ser responsáveis por bombardear outros urânios. Beleza? É tipo eu pegar e fazer uma emissão. Ó. Ele se rompe e libera 3 nêutrons. É isso que acontece nas bombas atômicas. Eu tenho a emissão. Opa. Eu tenho, por exemplo, uma arma, né? Eu vou emitir um nêutron, ele se rompe e libera 3 nêutrons. Fechou? Isso causa muita energia. Uma outra forma aqui para você observar, o nêutron vai atingir o átomo de urânio, o átomo de urânio se fissa, criptônio, bário e 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão atingir mais 3 átomos de urânio e vai ter a minha reação em cadeia. Beleza? Essa parte aqui de massa crítica e enriquecimento não precisa mais focar tanto.
Mas quando se fala, por exemplo, enriquecimento, eu quero elevar a quantidade do isótopo físsil, que é enriquecer, deixar aquela minha mistura, aquela minha quantidade o mais propenso possível a fissar. Quando dizem, enriquecimento de urânio, uma usina faz enriquecimento de urânio, quer fazer com que os átomos de urânio ali estejam em ponto de bala para se fissar, que é para se romper, beleza? Que é, por exemplo, eu transformar o 238 em 235. Então, aqui eu tenho muitos 238, que é, por exemplo, os em amarelo. Mas eu enriquecer, eu mexer em cada átomo para eu ter maior quantidade de urânio 235. Que quanto mais 235, ele em si é o mais instável e vai fazer o quê? Se decompor com facilidade, beleza? Quando falamos de usinas termonucleares, é cerca de 3,5% a 4% de enriquecimento. Agora a bomba, olha a quantidade, 80%. 80% de urânio enriquecido, beleza? Questão de Londrina. Sobre a reação em cadeia, considere que a cada processo de fissão de um núcleo de urânio 235 sejam liberados 3 nêutrons. Na figura a seguir está esquematizado o processo de fissão no qual um nêutron, N0, fissiona um núcleo de urânio 235. No estágio 0, liberando 3 nêutrons, N1, que é como se fosse a primeira etapa. Estes, por sua vez, fissionarão outros 3 núcleos de urânio 235 no estágio 1 e assim por diante. Trouxe essa imagem à questão. Estágio 0, estágio 1, vai ter o 2 e afins, né? Essa questão, quando eu vi ela, eu considero ela muito mais matemática do que química. Mas vamos ver. Continuando essa reação em cadeia, o número de núcleos de urânio 235 que serão fissionados no estágio 20. Gente, é uma relação exponencial. Então, será 3 elevado a 20, já que é uma relação exponencial. 1, 3, 9, 27. É como se fosse 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, e assim vai. Então, no estágio 20, será 3 elevado a 20. Considero essa questão muito mais matemática do que química. Agora, quando falamos fusão nuclear, o buraco é mais embaixo. Fusão nuclear acontece no que vamos chamar de bomba de hidrogênio. Quando a gente fala bomba de hidrogênio, por que hidrogênio? Primeiro, uma coisa interessante, é bacana você saber. Quando se fala hidrogênio, eu tenho 3 isótopos principais. Os 3 são hidrogênio. Mas algumas questões chamam apenas esse cara aqui de hidrogênio. Quando é o hidrogênio com 2 de massa, eles chamam de deutério. Quando é o hidrogênio com 3 de massa, eles chamam de trítio. É fácil você lembrar. 3T, trítio. Deutério, 2D, beleza? Agora, quando falamos fusão nuclear, vai ser a união de 2 núcleos pequenos se transformando em um grande, tá? Que é o que acontece na bomba de hidrogênio. Você vai ter ali um deutério e um trítio, que praticamente vão se juntar e formar o hélio, e liberação de nêutron e muita energia, beleza? Então, união de átomos pequenos formando átomos maiores com imensa liberação de energia. Ali eu tenho um deutério mais o trítio, formando o hélio mais um nêutron. Rodrigo, mas são átomos de hidrogênio, são pequenos. Gente, essa energia ela é tão grande, que para você ter ideia, até hoje, não foi utilizada para fins bélicos, tipo assim, guerras, bombas de hidrogênio. Grandes potências militares possuem, mas não foi utilizado. Já foram testadas, beleza? E essa reação, por exemplo, que acontece aonde? No Sol. E é uma reação muito forte. Ela é tão forte que para ela iniciar, é necessário, antes da bomba de hidrogênio, uma bomba de urânio.
que é para fornecer energia para que a fusão aconteça. Então você tem dois átomos de hidrogênio instáveis, né, deutério e trítio. Quando eles chocarem, eles vão gerar o hélio, liberar o nêutron, e isso causará muita energia. Fechou? Reação que acontece no Sol é considerada uma energia limpa e tem grande quantidade de energia. Uma vez eu ouvi uma frase da FUVEST falando bem assim, que as placas solares, né, as placas fotovoltaicas, elas utilizam energia de uma fusão nuclear. E tá certo. Porque o que as placas elas colhem? Energia solar. No Sol é fusão nuclear. E lá tem fusão, pronto. E lá tem a formação do hélio. É tão forte essa energia que 2 gramas de hidrogênio podem alimentar uma casa de uma família por 50 dias. Gente, 2 gramas de hidrogênio é nada. Nada, nada, nada. Isso é muito pouco. Mas para você ver o quão forte é essa energia. Rodrigo, se ela é tão forte, por que a gente não utiliza para fins de uso, né, de energia elétrica, domésticos e afins, né, indústrias, já que a energia está tão cara? Gente, porque é muito difícil você armazenar essa energia, você conter. Tanto é que vocês podem até lembrar, para quem já assistiu os filmes do Homem-Aranha, aqueles mais tradicionais, esqueci o nome do ator, mas, por exemplo, que tem o Dr. Octopus. O Dr. Octopus, ele tenta fazer uma reação de fusão nuclear. Tanto é que tem uma frase que ele usa aqui: eu sinto a energia do Sol na palma da minha mão. Por quê? Porque ele estava fazendo essa perspectiva de fusões nucleares. Olha, por exemplo, a bomba de hidrogênio. O engraçado é que o primeiro teste de bomba de hidrogênio foi feito aonde? Nas ilhas de Bikini. E as pessoas foram ver o teste próximas, não tão próximas, claro, né? Vestindo biquíni, literalmente. Porque na notícia saiu assim: Bikini, a bomba atômica que revolucionou a moda praia, completa 69 anos. Porque esse teste ele foi feito, por exemplo, em 46. A Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, acabou em 45. Então, os americanos já falaram, tipo assim, olha aqui esse teste, gente. A gente tem uma bomba top. E aí, simplesmente, o pessoal foi de biquíni, em específico, né, para ver esse teste. Olha aí. Agora, questãozinha da UFSCar. Físicos da Califórnia relataram em 99 que, por uma fração de segundo, havia produzido o elemento mais pesado já obtido, com o número atômico 118. Em 2011, eles comunicaram por meio de uma nota a uma revista, 2011 não, 2001, que eu vi um a mais que eu olhei pro 11 do 118. Eles comunicaram por meio de uma nota a uma revista científica que tudo não havia passado de um engano. Esse novo elemento teria sido obtido pela fusão nuclear de núcleos de criptônio e chumbo, com liberação de uma partícula. O número de nêutrons desse novo elemento e a partícula emitida após a fusão seriam respectivamente. Então ele quer saber nêutrons e a partícula. Como é que eu calculo o nêutron? Massa menos número atômico. Aí vamos lá. Criptônio mais chumbo forma X e o A. Gente, eu quero nêutrons e o quê? O novo elemento. O número de nêutrons do novo elemento. Você vai somar. Você vai fazer a relação da conservação. Criptônio eu sei que tem a massa 86, o chumbo massa 208. Então vamos lá. Primeiro número atômico. 36 mais 82 dá 118. Desculpa. 36 mais 82 tem que dar igual a 118 e o outro elemento. Ou a outra emissão, enfim. Por quê? Vamos raciocinar um pouco. Eu sei que eu tenho um criptônio e chumbo. Eu vou ter a liberação de uma partícula, certo? E o número de nêutrons do novo elemento. Então, primeiro tem que saber que novo elemento é esse. Que novo elemento é esse? Essa questão, como era de vestibular tradicional, ela traz tabela periódica. Então, teria como observar que o criptônio tem número atômico 36 e o chumbo 82. 36 mais 82 dá 118. A questão, ela informou que este novo elemento tem número atômico 118. Então, pare e pensa comigo. Se 36 mais 82 já dá 118, e o meu novo elemento, a questão falou que é 118, então é zero.
quer dizer que o número atômico ali do meu novo elemento é 0. Ou, da minha partícula emitida, é 0. É 0. Aí tu pensa, poxa, número atômico 0. Deixa lá, daqui a pouco a gente vê. Vamos olhar para a parte superior, beleza? Nêutron é 0, né? Mas vamos olhar para a parte superior. 86 e 208 dá quanto? 208 mais 86 dá 294 nos reagentes. Então, os meus produtos têm que dar 294. Rodrigo, por que eu sei que é nêutron? Primeiro, as alternativas, ela trouxe nêutron, próton e beta. O beta é 0 e menos 1. Já está errado porque tem que ter 0. O próton é 1 e 1, então já está errado. Então só pode ser nêutron, beleza? Agora tu tem que ver os nêutrons. Se é 175 ou 176. Que nem eu falei, aqui dá 294 e aqui a soma dos dois tem que dar 294, né? Se eu sei que eu tenho um nêutron, que aqui é 1, então aqui o meu A será 293. Como eu calculo o nêutron? Vai ser 293 menos 118. Meu nêutron vai dar 175. Deixa eu só confirmar que eu fiz de cabeça. 293 menos 118, 175. Pronto. Então, tem coisas que tem como deduzir apenas pela perspectiva da conservação. Fechou? Então, 86 mais 208 tem que dar igual a A mais 1. Então, fica 294 menos 1 dá 293. Então, eu sei que o meu elemento X é 293, a massa, e o número atômico 118. O que eu faço agora? Subtração. Massa menos número atômico, 293 menos 118 dá 175. Letra A. Fechou? Próxima parte, tempo de meia vida.